cada ano, o que dá uma média de mais de 24 comprimidos desses por dia. As médias aqui no Brasil não foram divulgadas, mas as sociedades médicas já estão orientando para que os pacientes, assim como já tem sido feito nos últimos anos, evitem a automedicação. Existe um risco muito grande porque a pessoa vai tomando, não percebe que já está fazendo isso há alguns dias e de forma recorrente. Nós vamos falar sobre esse assunto, apesar da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma, e a de Estudos e Centros de Pesquisa Interfarma, não terem comentado a respeito do tema e não sugerirem orientação, pelo menos no momento, porque é uma questão de mercado. A doutora Bruna Pitaluga, médica obstetra, está no link de vídeo agora com a gente. Quem está pela internet pode até acompanhar a participação da entrevista dela, porque ela faz esse alerta, principalmente às gestantes. O remédio está sendo aí comercializado há muito tempo sem necessidade de prescrição médica e muito consumido, né, doutora? Um bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia. Realmente é uma preocupação que nós temos, em especial durante a gestação, em que o feto, ele é o neném que está dentro da barriga da mãe, ele é exposto aí aos níveis de paracetamol e nós não temos estudos em relação a isso. Então, já sabendo que o paracetamol é a droga mais utilizada e mais prescrita no mundo inteiro, é a principal causa de insuficiência hepática no mundo, não tem nenhum hepatologista no mundo hoje que já não tenha o protocolo de atendimento de insuficiência hepática. A primeira causa e todas as condutas sempre vêm para a intoxicação por paracetamol. E aí, na gestação, nós temos um cenário que se agrava por conta da medicação que atravessa a placenta e vai para o feto. Nós temos aí uma série de informações já publicadas a respeito da gravidade que existe em relação a essa exposição. Essa questão envolvendo falência do fígado se relaciona ao consumo em adultos, mas nos bebês, o que pode provocar? Nós não temos estudos de falência do fígado em bebês, mas nós temos alterações e estudos que já mostram que são estudos observacionais e de associação, porque nós não podemos botar gestantes para fazerem uso de paracetamol e comparar com doses, isso não seria eticamente viável. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de estudos que dependem de um código de ética, mas os estudos já mostram que o uso do paracetamol na gestação está associado a transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. Doutora, essa questão já está sendo discutida em questões envolvendo regulamentação aqui no Brasil? Nós tivemos, ano passado, em dezembro do ano passado, a convite do senador Eduardo Girão, nós tivemos uma audiência no Senado Federal para debater esses temas, inclusive com membros que representavam órgãos médicos do governo, como o Conselho Federal de Medicina, exatamente para debater a respeito dessa possibilidade de regulamentação a respeito do consumo de paracetamol, inclusive com sugestões para que nas farmácias, quando gestantes fossem ter o consumo ou fossem comprar ou adquirir a medicação, que houvesse um alerta. Mas é claro que isso aí depende de uma série de questões e tudo que depende de regulamentação é um pouco mais demorado do que a própria conscientização da população, e por isso que órgãos como a CBN e redes sociais são importantes para levar esse tipo de informação para toda a sociedade, principalmente gestantes e as pessoas que fazem consumo dessa medicação. Doutora, fala-se aqui no estudo, né? Os americanos consomem, teoricamente, né? Isso é uma média, óbvio, 298 comprimidos a cada 12 meses, que dá aí, deixa eu fazer até a conta rapidamente, 24, quase 25 comprimidos. No Reino Unido, a média é de 70 remédios por pessoa durante o mesmo período. O que o excesso de paracetamol causa no corpo? Porque o paracetamol é o princípio ativo, é o medicamento em si. O que ele causa no corpo? O excesso, evidentemente. Nós temos estudos que mostram, a gente não sabe exatamente as vias de ação do acetaminofeno, que é como ele é chamado, inclusive, nos estudos. Se para os profissionais que estão aqui nos escutando forem procurar a respeito de paracetamol em estudos, vocês não encontrarão esse termo, vocês encontrarão o termo acetaminofeno. O acetaminofeno não se sabe exatamente qual é o seu mecanismo de ação. Ele foi liberado no mercado mundial sem que os estudos tivessem sido completados.
Ele tem uma passagem hepática, que nós sabemos atualmente, é que ele tem uma passagem hepática, e essa passagem hepática, ela altera o funcionamento de enzimas e prejudica a destoxificação hepática, levando a um quadro de insuficiência. Os primeiros trabalhos, eles vão dizer, os primeiros trabalhos publicados, diziam que as doses elas estavam relacionadas ao consumo excessivo da medicação. O que nós sabemos hoje com a evolução da medicina é que nós temos questões que são relevantes quanto ao funcionamento do fígado, que a gente chama de epigenética. Nós sabemos que o ambiente determina o funcionamento desse fígado. Veja, Felipe, eu não posso determinar que, por exemplo, uma mulher magra, que tem atividade esportiva frequente, que não tem alterações genéticas nas funções desse fígado, porque tem uma série de questões relacionadas à genética na função desse fígado, tem a mesma função hepática que, por exemplo, um homem obeso da mesma idade, tabagista e com ingesta alcoólica. Qualquer pessoa já está falando assim, peraí, o fígado de um não funciona como o fígado do outro. Portanto, quando nós falamos em dose, as doses que são excessivas, quando nós falamos em dose, dose é relativa. Pode ser que a dose de intoxicação para o Felipe seja diferente da dose de intoxicação da Carolina, por exemplo. Pode ser que a Carolina, por alterações genéticas, estou dando exemplo para vocês terem só uma ideia que é mais palpável, que tem alterações genéticas que vão reduzir, por exemplo, o tempo de algumas enzimas, mantendo a concentração do acetaminofeno, do paracetamol, mais tempo dentro da corrente sanguínea. Isso gerando, então, uma intoxicação maior. Portanto, nós temos que levar em consideração o indivíduo. Os estudos falam em doses que são elevadas, mas nós já temos muitos casos que são atendidos em pronto-socorro, em que a pessoa tomou 24 horas porque teve um processo gripal, como temos pessoas que tomaram durante 10 anos porque tinham dor de cabeça de forma contínua. Então, é difícil nós avaliarmos essas informações atualmente, ainda porque nós sabemos que o metabolismo feminino é diferente do metabolismo masculino em relação à função hepática. As mulheres, elas precisam de uma função do fígado, função hepática é função do fígado. Elas precisam de um fígado que funcione de forma diferente dos homens por conta das alterações de hormônios que nós temos. O nosso fígado, o fígado feminino, precisa ter um funcionamento diferenciado, porque nós produzimos estrogênio, e o estrogênio é um hormônio esteroide, precisa ser metabolizado. Tudo isso para dizer para vocês que, quando nós vamos falar sobre dose, ela é totalmente individualizada. Pode ser que as doses sejam maiores, doses sejam menores, pode ser que, a depender da genética de um indivíduo, ele tenha mais ou menos sensibilidade ao uso daquela medicação, e pode depender, inclusive, se essa pessoa é do sexo masculino ou do sexo feminino. O que acontecia muitos anos atrás, Felipe e Carolina, é que os estudos eles eram feitos sem separar homens e mulheres, por exemplo. Então, homens e mulheres eram considerados adultos. Nós tínhamos adultos que usaram uma dose X. Mas hoje nós sabemos, com o avanço da medicina, e essa é a beleza da medicina, nós avançamos todos os dias com milhares de publicações diárias em órgãos que são órgãos competentes para isso. Nós avançamos todos os dias no estudo e sabemos que não podemos interpretar um estudo que diz que adultos usam uma dose X se não há uma separação, por exemplo, de idade e realmente relacionado, por exemplo, ao sexo feminino e ao sexo masculino. Importante só lembrar, né? É difícil de dizer para você. Perdão. Certo. Doutor, só importante lembrar que a gente fala paracetamol, mas tem alguns remédios com o nome comercial diferente que incluem o paracetamol, né? Perfeito. Existem, na verdade, centenas de medicações autorizadas para comercialização no Brasil que utilizam o paracetamol com associação. Medicamentos para dor de cabeça, medicamentos que são utilizados, eu falo medicamento, quero que vocês entendam que eu tento traduzir isso da forma mais palpável para vocês, ouvintes da CBN, conseguirem entender, né? Os medicamentos que são usados para dor de cabeça, medicamentos que são usados para dor, por exemplo, articular, mulheres que às vezes têm uma fibromialgia, por exemplo, podem começar usando paracetamol. Ele é um analgésico que é utilizado para várias combinações. E eles devem se prestar atenção, porque muitas pessoas dizem, eu não uso paracetamol, eu uso uma medicação X. Quando você vai ver a composição da medicação, o paracetamol ele está incluído, sim. Tá certo. Doutora, quero agradecê-la pelas orientações, esclarecimentos. Importante, então, ressaltar o ouvinte CBN e procurar um médico antes de tomar a medicação para poder estar realmente orientado corretamente. Doutora Bruna Pitaluga, obrigada pela entrevista. Obrigada, Carolina. Obrigada, Felipe. Obrigada, ouvintes da CBN.
Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre esse tema. Obrigado, doutora. Doutora Bruna Pitaluga, que é especialista em medicina funcional pela Universidade de Medicina Funcional dos Estados Unidos e também de nutrogenomônica pela Universidade de Carolina do Norte, Estados Unidos. Ela que é formada pela UNB, falando a respeito do uso do paracetamol e os riscos para a falência do fígado e outras questões ligadas a gestantes e bebês.